A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo posicionamento ético e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Este conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores e nós fazemos essa menção porque essa live é gravada e será publicada no nosso canal do YouTube, que alcançará todos os continentes do globo terrestre. Nós hoje temos a grata satisfação de, mais uma vez, receber aqui o Dr. J.B. Oliveira, que apresenta a série Líderes de Êxito. E hoje, com um convidado de peso, o senhor Márcio França, ex-governador do estado de São Paulo e candidato a prefeito para a cidade de São Paulo. J.B. Oliveira é um advogado de renome no estado de São Paulo, é diplomata civil humanitário pela Jetro International e também foi conselheiro da OAB por 3 gestões. Ele é jornalista, ex-presidente da Associação de Imprensa do Estado de São Paulo, também é ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, também professor das áreas de comunicação, do direito, da perícia judicial e da arbitragem. Ele é ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi presidente do Instituto J.B. Oliveira de Comunicação e Capacitação Profissional. É escritor com 9 livros publicados, mais 2 livros em coautoria. Também é membro da Academia Cristã de Letras, Academia Paulista Evangélica de Letras e Academia William Shakespeare. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo e também juiz arbitral e perito judicial. E nessa noite ele nos apresenta, como eu disse, o senhor Márcio França. Márcio França nasceu em Santos, estado de São Paulo. É um político e é advogado também. É filiado ao Partido Socialista Brasileiro e foi governador do estado de São Paulo de 2018 até 2019. Ele assumiu o cargo após a renúncia do titular Geraldo Alckmin, que concorreu à presidência da República. França estudou Direito na Universidade Católica de Santos, presidindo o diretório acadêmico da instituição, portanto, já desde a vida acadêmica tem a verve combativa que o qualifica. Também, ele, após graduar-se, trabalhou como oficial de justiça por quase uma década. Em 1986, casou-se e teve filhos, incluindo, entre eles, o deputado Caio. Em 1998, ingressou-se no PSB, um partido político a qual esteve filiado. Em 89, assumiu o cargo de vereador na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, uma cidade litorânea, muito aprazível no estado de São Paulo. Foi eleito prefeito em 1996 e reeleito em 2000, com 93% dos votos válidos. Em 2006, elegeu-se deputado, reelegendo-se em 2010 com 215 mil votos. Em 2011, assumiu a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo, no governo de Geraldo Alckmin. Em 2014, o senhor Márcio França foi eleito vice-governador na chapa do governador Geraldo Alckmin. Até a posse, assumiu também a função de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação. Senhoras e senhores, esse é um resumo do currículo do senhor Márcio França. Agora eu passo a palavra ao nosso moderador da noite, J.B. Oliveira, que introduzirá o palestrante e também dirá o protocolo da sala.
Muito bom, muito obrigado. Nós teremos, então, a seguinte condução dessa reunião. Vamos dar a palavra imediatamente ao nosso convidado, considerando, inclusive, o seu compromisso a seguir. Ele falará por uns 30 minutos a seu alvedrio, e depois nós queremos ter oportunidade de alguma pergunta sem, de forma alguma, ultrapassar o horário programado, o horário combinado. Então, Márcio França foi muito bem apresentado. Eu quero só acrescentar que ele é um grande amigo, de longa, longa data. Estivemos juntos em muitos eventos, em muitas situações, sempre muito bem recebido. E a maneira como ele se elegeu e se reelegeu, e depois como se elegeu deputado federal, não deixam margem de dúvida quanto à consideração em que ele é tido em todo o estado de São Paulo. Doutor Márcio França, querido amigo, a palavra é sua. Eu gostaria que você falasse alguma coisa da sua vida, até para estimular os novos que estão pensando aí em ingressar na política. Por favor. O seu microfone está desligado, senhor Márcio. Digo boa noite a todos os amigos aqui, meus irmãos, amigos de jornada. Prazer falar com vocês. A gente combinou com o JB, estamos aqui cumprindo o nosso compromisso. Palavra dada é palavra a ser cumprida, né? Eu estou completando 40 anos de vida pública, praticamente, né? Desde que comecei. Já passei por vários cargos diferentes em todas as esferas de poder. Passei pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo e pelo Executivo. Então, me considero hoje uma pessoa experiente, enfim, na vida pública. Assisti cada momento da história importante do Brasil nos últimos anos, né? E as dificuldades que nós passamos, mas sou sempre um otimista, né? E, como um bom político, tem que ser intérprete do momento. Como eu disse, já tinha sido prefeito de uma cidade grande, 350 mil habitantes, hoje 400 mil habitantes, São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, uma cidade com muita dificuldade, muito problema social, o menor orçamento do estado de São Paulo per capita, mas me realizei ali, consegui fazer coisas que acho que marcaram a posição de um prefeito, tanto que teve essa reeleição comentada aí, que nunca mais alguém chegou nesse número, né? 93% na reeleição. Eu me orgulho muito desse número de votos. Tenho uma longa trajetória partidária, nunca fui de outro partido, me filiei aos 17 anos e continuo até hoje no mesmo partido. Tenho convicção daquilo que penso. Sou casado com a professora Lúcia, minha esposa, minha querida, que ainda está trabalhando hoje, está na cidade de Tiradentes, aqui, enfim, na periferia de São Paulo, foi fazer atividades por lá. Nós somos casados há 30 e poucos anos, completando também 40 anos juntos de convivência. Temos 2 filhos, 2 netos, e temos assim um orgulho também dessa nossa convivência, né? Bem, o Brasil, como vocês acompanham, está passando, como todo mundo, por um momento super difícil. Foi um ano praticamente que não existiu, né? O ano de 2020 passará para a história. Os nossos netos contarão para os outros que foi o ano que todo mundo aprendeu a usar máscara. Até então era proibido usar máscara, agora é obrigatório usar máscara, né? Um ano diferente. Mas, para todo mundo que é da vida pública, era um ano previsível. Em dezembro do ano passado, eu voltei de uma viagem, fui revisitar a América do Sul, em vários países onde deixei amigos, fiz campanhas em muitos lugares, já fiz 2 campanhas presidenciais e tive em muitos cantos aqui da América do Sul. E, ao visitar a América do Sul, eu percebi, na Colômbia, as pessoas usando máscara em dezembro. Voltei para São Paulo e comprei uma caixa de máscara, de 500 máscaras, aquelas especiais, né? Quando chegou em casa, me lembro que minha mulher
a Lúcia fez uma live com os seus filhos, com meus filhos, né? Falou, teu pai está ficando louco. Ele comprou umas máscaras aqui, disse que vai ter um tal de corona, que vai chegar aqui no Brasil, que vai faltar máscara, que vai faltar álcool gel, que os governantes são incompetentes, que vão atrapalhar tudo. E riu, todo mundo riu, enfim. As máscaras estão aqui até hoje. Eu tenho usado elas todos os dias. Comprei a 16 centavos e depois elas chegaram a custar R$10, R$15, essa marca especial. E elas me servem de título para mostrar que um bom governante tem que se antecipar aos fatos, né? Se antecipar à realidade. Não é possível você imaginar que alguém que se predisponha a governar as pessoas possa ser fruto, resultado dos acontecimentos. Quem se propõe a governar tem a obrigação de antecipar-se aos fatos. Evidente que se na China já tinha chegado o corona outubro, novembro do ano passado, a sequência natural seria a Europa e a sequência natural seria o carnaval no Brasil. Infelizmente, os prefeitos, os governadores, embora eu tenha avisado a todos eles, foram incompetentes, convocaram um grande carnaval em São Paulo, que eu chamo de Carna Corona, né? É um carnaval propício para a difusão do vírus. Europeus vieram para cá, evidentemente que não sabiam, mas todos praticamente entrando por um único espaço de 500 metros quadrados, que é o aeroporto de Cumbica. Não foi feita nenhuma prevenção ali, nenhum teste de temperatura, nenhuma precaução em relação às pessoas. Depois, na sequência, não fizeram precaução com relação ao transporte coletivo, que a gente alertou em janeiro, que 80%, 90%, e hoje está comprovado que mais de 90% se contaminou com transporte coletivo, apinharam as pessoas em ônibus superlotados, em metrôs superlotados, reduziram o número de ônibus, provocaram um rodízio de vai e volta, provocaram várias atitudes que bateção de cabeça, vai e volta, arrumaram uma encrenca e uma briga federal, estadual, municipal, resolveram brigar com o presidente da República por conta daquela vaidade de disputar a presidência da República antecipadamente e, lamentavelmente, nós caímos aí num dado alarmante. São Paulo, a capital do Hemisfério Sul, a cidade mais importante da metade do globo terrestre, é também a capital mundial do coronavírus. Erramos em praticamente tudo, né? E aí começamos a colher os frutos desses erros. Hospital de campanha inútil, testes inválidos, vacina de mentira, contratações emergenciais pífias, corridas desnecessárias, muitas vezes equivocadas, né, para não dizer outra coisa, produzimos uma tragédia. 55 mil comércios estão fechados, os nossos netos e filhos, bisnetos, perderam um ano de escola praticamente. Há 1 milhão de pessoas nas filas esperando um exame e não querem fazer exame porque tem medo de ir nos postos de saúde. 50% da população, por algum motivo, ou adiou ou cancelou uma ida ao médico ou às clínicas. E nós estamos ainda na ponta do iceberg. O iceberg vai se dar em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Anotem aí a data de hoje e vocês se lembrarão das minhas palavras. Porque os anos da vida pública me obrigam a me antecipar aos fatos. Na hora que a fome chegar, na hora que as pessoas tiverem a dificuldade de encontrar um remédio e o seu filho estiver doente, a primeira vidraça, a primeira vitrine vai voar numa pedra. E nós não conseguiremos mais segurar a revolta da população. Milhões de pessoas estão dependentes hoje de um valor de R$600 que vocês têm acompanhado,
Mais especificamente, dos 12 milhões e meio de paulistanos, 2,5 milhões são crianças, 10 milhões são adultos. Dos 10 milhões, 2 milhões e 700 mil pessoas, portanto 27% dos adultos, estão vivendo com R$600. Mais uns 15% estão vivendo de todas as engrenagens públicas, ou seja, as suspensões de contrato de trabalho, as reduções de contrato de trabalho, mais o seguro-desemprego. E se colocar a Previdência, nós iremos a 70% da população. Evidente que esse quadro não pode ser para sempre, porque ninguém suportará remeter todo esse valor todos os meses sem ter nenhum lastro. Não há produção, não há estoque, não há reserva e poupança para tudo isso. Isso remete à obviedade que em janeiro teremos muito mais desgraça. Já estamos com 30 mil pessoas nesse instante nas ruas, 30 mil brasileiros vivendo nas ruas. Ao contrário do que fala a esposa, primeira-dama do Estado, de que são vagabundos e drogados e bêbados, tem quase 90% disso são famílias inteiras. Aqui pertinho da minha casa, na Vila Clementino, a Vila Mariana, eu tive o cuidado de descer ali perto do viaduto para conversar com 6 famílias que estão lá. Tem 11 crianças, né? Muitos pais que foram despejados, mães que foram despejadas. Não há condição. Claro, se os comércios fecharam, se as empresas fecharam, se as pessoas não têm emprego, se garçom que ganhava R$3.000 está ganhando R$800, se buffet, se manicure, se Uber, se taxista está ganhando 10% e se pirueiro escolar está ganhando 0%, é claro que nós vamos ter problema. Se nós não anteciparmos esse problema, nós teremos muito mais gravidade. Por isso mesmo, eu entendi que era uma espécie de desafio, uma espécie de convocação que eu recebi da população de São Paulo. Vocês sabem que eu não me criei aqui, eu venho do litoral de São Paulo, sou caiçara, minha família é do Vale do Ribeira, mas eu me criei em São Vicente, em Santos. Moro aqui desde que fui vice-governador, já se vão alguns anos. Mas é claro que já tinha passado pela ideia de ser prefeito. Entretanto, como nós fomos vencedores com quase 1 milhão de votos na frente do atual governador João Dória, aqui na capital, me senti provocado a disputar essa eleição, porque percebi que se eu não disputasse, o governador iria ganhar de novo a eleição. Ia ganhar por falta de opção, porque são 14 ou 15 candidatos, mas ninguém em condições de derrotá-los no segundo turno. Nós já disputamos e já derrotamos ele aqui na capital com essa diferença. Eu espero que aconteça de novo. Estou torcendo e rogando a Deus que isso possa acontecer. Já passei pela experiência, sei que é possível resolver, vai ter que ter pulso, vai ter que ter força política, vai ter que ter experiência para atravessar um avião numa turbulência desse tamanho que não vão atravessar. Mas o prefeito de São Paulo, como é muito grande a cidade, ele não só atravessará o avião, mas ele reorientará toda a frota. O Brasil espera de São Paulo uma notícia, uma ideia, alguma coisa que aproxime de volta os brasileiros. Nós não vamos conseguir passar por tudo isso se a gente não unificar, se a gente não consolidar um pensamento. Nós podemos ter divergência. Um é corintiano, outro é palmeirense, eu sou santista. Mas, na hora do jogo, eu torço pelo meu time. Mas depois somos todos brasileiros. Marcamos gol para lá. Né? Portanto, não tem nenhum sentido ficarmos criando uma briga artificial que é tola, provocando posições tolas de radicalismo, se nós temos coisas tão mais importantes. Não é verdade
que nós tenhamos a certeza de vacina alguma, todos sabem disso. Há muitos anos atrás, meu pai, que foi médico a vida inteira, já é falecido, meu avô, que foi médico e foi falecido, me dizia: Márcio, as vacinas precisam de uma maturação, de um tempo de teste. Se errarmos no teste, provocamos situações que ninguém sabe quais serão. Eu me recordo, e vocês também, da talidomida, uma doença grave que afetou muitas crianças no mundo todo por conta de uma vacina feita às correrias, sem os testes devidos, sem o tempo devido. Nossa obrigação é produzir ciência, tecnologia, inovação, mas temos que fazer com o cuidado devido. E é evidente que na mão de um incompetente, de um irresponsável, como nós estamos hoje aqui no governo de São Paulo, é muito risco a gente acreditar que essas coisas acontecerão. Por isso mesmo, a gente pensou num plano de emergência a partir de janeiro, a 1 minuto do dia 1º de janeiro, eu, se eleito, tomarei posse de novo como tomei quando fui prefeito a primeira vez. Vou tomar posse aqui na Cinemateca, que fica na Vila Mariana, na Rua Tangará, para mostrar para as pessoas o grau da incompetência coletiva, da bateção de cabeça. Praticamente toda a história do cinema está contada lá dentro daquele prédio, que está fechado hoje, porque ninguém consegue arrumar um jeito de botar os funcionários ali dentro para trabalhar, criar um mecanismo jurídico para isso. E eu disse que vou tomar posse lá, a 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2021, se eu for eleito. E nós pensamos num plano. Igual houve na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, quando os países europeus ficaram destruídos, os vencedores planejaram o Plano Marshall, aquela ideia de você refazer a Europa. Nós também planejamos um plano para refazer São Paulo. Esse plano está dividido em 3 grandes etapas, 2,5 bilhão de reais, que serão feitos no ano que vem da seguinte maneira. Um pedaço desse recurso irá para os comerciantes fechados. 25 mil empréstimos de 20 mil reais a fundo perdido, para que eles reabram os seus negócios, retomem as suas coisas, recontratem as pessoas que eles demitiram, auxiliem essas pessoas que simplesmente fecharam. Milhares de pessoas desanimadas porque não encontram um apoio de ninguém. Não tem lastro, estão devendo, não tem como reabrir, os estoques venceram e nós vamos fazer isso com o poder público. Portanto, 25 mil comerciantes abrirão suas portas e recontratarão. O segundo ponto do Plano Março é a ideia de você capacitar e gerar emprego emergencial. Para isso, lançamos 2 planos. Primeiro, a questão de uma grande frente de trabalho com 100 mil homens e mulheres que vão trabalhar 4 horas por dia, 3 dias por semana, com R$600 por mês, farão um curso de aperfeiçoamento para reciclar o seu conhecimento. Nós ajudaremos a eles reencontrarem seu serviço. Eles ajudarão, nesse período, com vale transporte e cesta básica, em hospitais, clínicas, escolas, creches, limpeza de rua, fachada, pintura de muro, qualquer coisa, desde que eles possam ser úteis. Hoje, a ideia de colocarmos R$600 sem que a pessoa tenha nenhuma atividade só humilha as pessoas. As pessoas nas filas dos mercados, quando você mostra o cartão que é da Caixa Econômica, a pessoa já sai humilhada, porque ela já está identificada como alguém que é pobre, que está vivendo às custas do governo. Nós queremos que eles trabalhem, que eles tenham de volta a sua identidade, que eles possam ser treinados. E no outro dia nós vamos tentar recolocá-los no mercado de trabalho. Outra parte do recurso é para a contratação de jovens. Nós queremos 40 mil jovens com 17, 18 anos, alistados e dispensados, moças, para a gente poder colocar que são 100% das pessoas alistadas e vulneráveis em São Paulo no programa chamado Alistamento Cidadão, que poderá permitir que o jovem tenha também a primeira formação, o seu primeiro emprego com a prefeitura,
tutelados a cada 30 por um policial, ou por um guarda municipal, ou por enfim, uma pessoa que vai ajudá-los. Eles vão com uniforme, rádio de comunicação, ser orientadores municipais em toda a cidade. Portanto, 140 mil pessoas no total, perto de 1 milhão de pessoas estarão atendidas por isso, com as suas famílias. E, para completar, o programa Onda Aberta, que é a ideia de abrir todos os equipamentos de saúde e educação do município, logo de cara, por 6 meses, para que as pessoas possam compensar o período perdido. Os alunos possam voltar a estudar, compensar o sábado, domingo, feriado e férias, tudo que eles não estudaram esse ano. As pessoas possam fazer seus exames de saúde, de emergência, e essas milhares de pessoas possam voltar a ter o seu tratamento. Tudo isso forma um pacote de 2,5 bilhão de reais. Da onde virá esse dinheiro? Primeiro, de início, a Prefeitura de São Paulo tem 7 mil cargos em comissão, nomeado pela política, por partidos políticos, por vereadores. Nós governaremos com 1% desses cargos. Portanto, não gastaremos 6.930 desses cargos, que multiplicado por 10 mil reais, que é o que cada um custa para o município, serão 69 milhões e pouco por mês para cada mês economizado, o que dá quase 800 milhões de reais a menos de gasto para suprir aquela diferença. Os outros 1 bilhão e 200 milhões sairão das contas das organizações sociais que a saúde hoje contrata, que tem um saldo de 1 bilhão e 300 milhões nas contas dos convênios anteriores a esse ano, que a Prefeitura, inacreditavelmente, não consegue pegar de volta porque é incompetente, não auditou as contas e não conseguiu absorver de volta esse recurso. Aí se dão os tais 2,5 bilhões de reais. Essa é a ideia para a abertura inicial do primeiro ano de 2021, para que a gente possa recolocar a esperança nas pessoas e recolocar São Paulo nos trilhos. Nós somos locomotiva do Brasil. Nós temos a bandeira, aquela frase que São Paulo conduz e não é conduzido. Mas tem que ter o piloteiro, tem que haver o timoneiro, o piloto. Hoje, São Paulo está à deriva. É um avião sem piloto. O prefeito é um bom sujeito, um rapaz de origem boa, família correta, é um rapaz idôneo, mas, evidentemente, ele é refém hoje de uma situação. O governador que se mete em tudo e não deixa ele governar porque governa junto com ele, ele, humilhado por essa circunstância, caiu refém de um grupo de vereadores que governam a cidade, indicam as pessoas, nomeiam, desnomeiam, sugerem contratos, sugerem empresas, e hoje a cidade é refém dessa situação. Comigo, eles sabem que não farão. E a verdade real é que a disputa real se dará entre eles e nós, como já aconteceu há 2 anos atrás. O segundo turno acontecerá entre 45 e 40. As pessoas que me olham na rua lembram dos debates, conhecem o meu jeito, lembram de como foi e falam: Márcio, você avisou. Eu votei em você. Outros dizem: eu não votei em você, mas eu estou arrependido. Me desculpe, eu fui enganado. Agora temos a chance de poder recolocar por São Paulo os trilhos do estado de São Paulo e depois do Brasil. Espero que a população consiga compreender nossa mensagem. Dependemos muito de como os nossos amigos que hoje estão nos ouvindo e de outros possam divulgar isso. Porque é evidente que os nossos adversários preferem candidaturas mais fáceis para o segundo turno. Quanto mais radical para o segundo turno, mais fácil deles levarem. Se eles ganharem em São Paulo, e eu tenho dito isso, quem achar que o Dória deve ser presidente da República tem que votar 45, reeleger Bruno Covas, o candidato do Dória. Se isso acontecer, será uma mensagem para o Brasil que ele, de fato, é um homem vitorioso. O prefeito, o governador, vencedor, certamente
poderá ir para a disputa presidencial em posição privilegiada e, eventualmente, ser presidente na eleição lá de 22. Se ele perder aqui para nós, ele não terá coragem de disputar a presidente da República, porque vai ser confrontado. Então, vamos mostrar por que não resolveram até agora situações tão básicas como Cracolândia, essa multidão no meio da rua que a gente encontra, com tanta insensibilidade. Essa é a tarefa que nós temos. As pessoas que estão aqui nos ouvindo podem ajudar. Nós temos aí as plataformas que nos ajudam. Hoje a campanha é diferente, não é mais como no meu tempo de jovem, que se fazia na rua. A campanha está muito mais aqui do que na rua. E vocês todos, certamente, líderes importantes, podem ajudar. Agradeço muito essa oportunidade e me coloco à disposição para responder aí as conversas de vocês. Já pedindo desculpa aqui pelo meu horário apertado, mas vocês sabem, nós temos tarefas aí durante o dia. Eu estou aqui, eu e meu cachorrinho Tabule, e já dei comida, é meu companheiro aqui de jornada, meus filhos são casados, a Lúcia está no serviço e eu vou para minha jornada aqui assim que vocês me liberarem aí, tá bom? Um abração, fiquem todos com Deus. Ok, senhor Márcio, muito obrigado. E muito obrigado, inclusive, pela dispensação do seu tempo, que eu sei que o senhor tem uma agenda soberbada. Nós já temos algumas mãos aqui levantadas para falar. Eu só quero dar um aviso rápido. Se você ainda não está acostumado com a ferramenta do Zoom, você clica em participantes, embaixo no canto direito, tem 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Se estiver usando o celular, também no canto inferior direito tem 3 pontinhos. Você clica e aparecerá levantar a mão. Antes de dar a palavra aos inscritos, eu quero dar a palavra ao JB. Pois não. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, por essa explanação tão firme, tão segura, tão ampla, que nos dá realmente condições de pensar seriamente no futuro da nossa cidade e do nosso país. Eu quero registrar com satisfação a presença de 2 presidentes de academias a que eu pertenço. Está aí o Dr. Hélio Belliumini, que é presidente da Academia Cristã de Letras. Está aí o nosso querido Dom Antônio Toni, presidente da Academia William Shakespeare, que recentemente homenageou o nosso Dr. Márcio. Está também o Rui Mukage, que é da Afro Chamber, e que também participa do nosso GTBA, Grupo de Trabalho Brasil-África. Há outras pessoas que eu vejo com muita satisfação e peço que se considerem citadas para que nós tenhamos tempo de fazer perguntas ao nosso palestrante de hoje e ouvir as suas ponderações. Eu só comento, João Arlindo, que se fosse antes, naquele nosso estudo da Bíblia, eu teria citado o profeta Márcio França, porque ele teve ocasião de fazer a profecia do que ia acontecer aqui no Brasil. Com a palavra, então, o doutor João Arlindo para atribuir a palavra, pedindo que todos sejam bem concisos para aproveitarmos bastante esta oportunidade. Ok, então vamos, com a maior rapidez possível, bem sucinto e objetivo, eu passo a palavra a Dom Antônio Alves Teixeira. Pode ligar o seu microfone. Ok. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Boa noite. Estou um pouco atrasado, mas boa noite. Meu querido Márcio França, governador, que eu tenho um apreço muito grande, um carinho, né? Realmente acredito que o povo de São Paulo não vai errar outra vez, de maneira alguma. Eu, pelo menos, não vou errar. Eu não errei a primeira, eu não errarei a segunda. A minha pergunta é bem rápida, acho que é 3 colocações só. Uma, claro, se o senhor falou se for eleito, que eu tenho quase certeza que o senhor será eleito, eu vejo que a cultura, eu que sou um homem de cultura, vejo que a cultura está muito defasada, ou seja, está esquecida, né?
Hoje, por exemplo, nós não temos um Vale Cultura, que isso era interessante para nós, né? Dos atores e atrizes, etc, etc. Os teatros importantes estão sendo fechados. Por exemplo, acabou de fechar as portas o Teatro Frei Caneca. Gostaria de saber se a prefeitura, no seu governo, pode dar um apoio a esses artistas, tanto os artistas de rua como os artistas de teatro e até mesmo os amadores. É isso a minha pergunta. Uma boa noite, muito obrigado, um forte abraço. Olha, vocês vão perceber que eu estou andando aqui porque eu estou saindo de casa, né? Eu vou em direção ao meu outro compromisso. Quer dizer, Dom Antônio, é o seguinte, tá me ouvindo? Sim, estamos. Estamos ouvindo. Estávamos ouvindo. Estávamos ouvindo. Agora não mais, não estamos ouvindo. Deve ter saído da área de cobertura. Não estamos ouvindo, Márcio. O microfone dele está desligado. Digo, tá me ouvindo agora? Agora sim. Sim, então, muitas pessoas na área da cultura estão sofrendo bastante porque as pessoas, é claro que os artistas mais famosos, aqueles que já têm alguma uma história e uma reputação, conseguiram se manter, como todos nós, enfim, quer dizer, que tem uma reserva. Mas grande parte dos artistas, né, a arte entendida num todo, não é para quem é famoso. Chico Buarque, Caetano Veloso, eles são super queridos e famosos, mas a multidão dos artistas toca na noite, produz artesanato. Só em São Paulo nós temos 40 mil artesãos vivendo de artesanato, não é? Temos mais de 15 mil pessoas vivendo da música, direto, indiretamente, produção audiovisual, gente simples, que depende da sua atividade. E, como vocês sabem, esse assunto passou ao largo, né, na crise, porque a gente não colocou design, moda, culinária e tantas outras atividades não entraram naquela produção tanto dos R$600 e mesmo os que conseguiram com R$600, que são poucos, né, já tinham alguma nota fiscal na PJ, enfim, e não conseguiram se credenciar para receber recurso público. Nós vamos ter que ter muita criatividade, criar mecanismos rápidos, porque também são trabalhadores, mais do que talvez todos nós, ajudam a gente a amortecer um pouco na alma, né, as nossas condições assim de vida nesse momento difícil, mas tudo vai depender, como eu disse, de um programa especial que é financeiro. Não adianta a gente enganar as pessoas, né? Como é que nós temos hoje quase 3 milhões de pessoas vivendo dos R$600 e como é que nós vamos poder manter todo mundo sobrevivendo e mais a arte, mais a cultura? Eu só vejo a chance disso acontecer se nós tivermos a possibilidade de termos interlocução com o governo federal, seja ele o presidente que for, por isso que eu não tenho me negado a conversar, seja Bolsonaro, Donald Trump, Putin, enfim, para mim tanto faz quem está lá nesse instante. A verdade é que quem estiver lá é o presidente da República, assim como é o caso do governador. Nós precisamos ter criatividade de poder pensar em mecanismos financeiros que ajudem essas pessoas. E existe. Por exemplo, muitas atividades, quando você pensa nessa crise financeira, as pessoas falam, Márcio, mas não há dinheiro. Mais ou menos, porque o dinheiro não desapareceu. O dinheiro está em algum lugar. O dinheiro não some no ar. O dinheiro saiu de algumas mãos e foi para outras. Quantas pessoas vocês
perceberam ou souberam que fizeram bons negócios nessa época. Vou dar alguns exemplos, né? Açougue vendeu 27% a mais. Supermercado, 14%. Farmácia, 12%. E outras atividades. Então, algumas atividades conseguiram acumular. E, evidentemente, quem tem dinheiro, e bastante, ganhou mais dinheiro. Por exemplo, se você quiser vender um apartamento que custe R$500 mil, nessa hora você vende por 350. Quem comprar por 350 vai ganhar no lucro dessa atividade. E, portanto, o dinheiro está em algum canto. Nós vamos ter que ter criatividade de conseguir fazer com que essas pessoas confiem no poder público e façam investimentos. E, para isso, é preciso ter novidades tributárias. E eu tenho dado um exemplo que é, acho que, diferente, né? Quanto vocês pagam, cada um de vocês, no IPTU do imóvel que vocês vivem em São Paulo? Aqui no meu, por exemplo, custa R$800 por mês. Dá 9 mil e poucos reais por ano. Portanto, a cada ano são quase 10 mil reais. Se a prefeitura me dissesse que oferece a possibilidade de eu pagar os próximos 4 anos com o valor de 3 anos, eu faria umas contas e eu anteciparia. Eu tirava de uma poupança, pagava lá e teria essa condição. Nós vamos precisar disso, de criatividade, antecipar receitas, pensar em novidades, para poder fazer as pessoas voltarem a respirar. E é claro que nisso também inclui toda a parte cultural da cidade. Eu gostaria muito de falar que nós temos uma fórmula especial para a cultura. Tipo, você criar mecanismos de isenção tributária para quem puder contribuir com a cultura. Mas, nesse instante, dada a emergência que nós estamos vivendo, nós vamos ter situações bem emergentes, bem emergenciais. Nós vamos precisar, acima de tudo, garantir que as pessoas tenham minimamente a possibilidade de comer e pagar as suas contas. Dentre esses profissionais estão os da cultura, que são muitos. Como eu disse, a gente sempre pensa na cultura, lembra dos mais famosos, mas tem dezenas, milhares de pessoas que vivem da pequena ou da arte não tão conhecida, mas também são artistas. E nós estaremos com um olhar atento a essas pessoas, criando mecanismos que possam, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem milhares de escolas. Por que os jovens da periferia... Esses dias eu tive numa região distante aqui do centro, né? Nova Canaã, é uma ocupação recente. São 3 invasões de 3 mil e poucas casas em cada uma delas, perto da represa de Guarapiranga. Então eu perguntei para as crianças, quem aqui já foi a um teatro? Claro que tinham 20 crianças, nenhuma tinha ido. Mas quem já foi a um cinema? E menos de 10% das crianças tinham ido a um cinema. Criança pobre não vai a cinema. Não tem a chance de ir a cinema. Não há cinema por lá. Então, a gente pode fazer esforço evidente e público, com recurso público, para garantir para as crianças, nas escolas públicas, nas periferias, que a arte chegue para eles, sem precisar que eles façam o deslocamento para o lado de cá. Eles podem ter para lá também a sua atividade cultural. Né? E recordo que quando eu era prefeito em São Vicente, eu sofri um desafio da minha mulher a respeito das crianças que, vocês sabem, aquelas crianças que ficam nos faróis jogando limão para cima, bolinha, né? Eles estão fazendo uma atividade circense, de malabarismo. E aquilo me incomodava muito, as crianças ali nos faróis. Nós recrutamos as crianças, treinamos as crianças, uniformizamos, e depois colocamos as crianças de volta, né, em atividades diferentes,
nos horários adequados, depois da escola. E a criança fazia de novo aquela atividade circense nos faróis, só que ao final estendia-se uma faixa, escrito o seguinte: aqui nessa cidade, a arte é apoiada pela prefeitura e o show é de graça. Não aceitamos nenhum dinheiro. E cada criança, então, passava com a faixa na mão e não aceitava dinheiro de ninguém, porque ele era remunerado pelo poder público. É um gesto simples, mas para mostrar que para a prefeitura, para o governo, números que parecem impossíveis, no poder público não são. É questão de boa vontade política. Então, eu não tenho dúvida que teatro, cinema, shows, cultura, música, podem ser feitos nas escolas. No estado de São Paulo, no governo, existiam mais de 3.000 escolas com teatros não utilizados, teatros das escolas. Ora, por que não contratar para que, aos finais de semana, as companhias de teatro façam espetáculos nessas escolas? Em 8 meses que eu fiquei como governador, 350.000 crianças foram ao cinema. Saco de pipoca, transporte nosso, e foi ao cinema. Para muitos, foi a primeira experiência de cultura na vida deles. Quanto custa para o Estado? Nada. Insignificante. Muito pequeno. Mas para cada um deles, um grande gesto. É isso. Muito obrigado. Agradeço do fundo do coração a resposta. Ok, nós vamos passar para o próximo, o Tenente Rubens Carvalho. Bem conciso, por favor. Rápido e objetivo. Estão me ouvindo aí? Sim. Estão ouvindo? Vamos, Tenente. Pode meter bala. Vamos, Mete bala. Opa! Boa noite a todos aí. JB, J. Oliveira. Excelentíssimo governador do Estado. Eu não errei bem, entendeu? Sou o segundo tenente da reserva, veterano, porém não vagabundo. A pergunta é o seguinte. Eu entrei na Polícia Militar em 76. Né? 76. A Polícia Militar escola, em primeiro lugar, é salário digno, né? Qual era o mais era digno? Hoje estamos em 2020, pior salário do Brasil, 23º. Esse governador, seja franco, o que foi como governador? Eu vi sua fala intercotada aqui, se você puder repetir. Eu vi só a história de que aposentado não é vagabundo. Eu me lembro da história do Dória falando lá na entrevista dele que os policiais, aliás, policiais não, todo aposentado ele chamou de vagabundo, porque não tem o que fazer, enfim, está de pijama, né? Se você puder repetir aí, por favor, porque a tua voz está intercotada. Na verdade, Rubens, Rubens, sua a pergunta do Rubens é o seguinte, se me permite, Rubens, ele disse que o salário do policial militar já foi o primeiro salário do primeiro estado, hoje é o 23º. O que pode fazer, que o senhor acha que pode fazer para isso? Olha, o Rubens, nesse momento aí nós temos 2 anos de mandato, 2 anos e meio ainda do Dória, né? Então o que vocês podem fazer é sobreviver. Porque esperar qualquer ajuda aí, esqueça. Não vai ter. Ele vai passar esses 2 anos e meio enrolando. Depois ele vai dizer que o salário... Lembra que ele avisou que ia ser o maior salário do Brasil, exceto Brasília? Mas outro dia apertaram ele falou, não, eu disse que é durante o meu mandato, né, de 4 anos. E aí, como ele vai renunciar no final do ano que vem, ele vai dizer, deixei tudo pronto para que o vice-governador Rodrigo Garcia dê todos os reajustes que cumpram a minha palavra. Depois o Rodrigo não vai dar, porque já é ano eleitoral. Ele vai dizer, olha, infelizmente eu fiz tudo, mas o vice não cumpriu o que combinou comigo, né? Então não tem jeito, amigo. É assim, ele tem uma lógica que até é compreensível, como é a lógica de muitos deles, que é o seguinte:
não tem por que ter serviço público. Ele me disse que na segurança pública era mais barato contratar guardas privados, das empresas privadas, Gocil e tantas empresas privadas. Contrata o guarda, ele vem armado, dispensa todos os policiais civis e militares do Estado, porque eles ganham menos, teoricamente, na avaliação deles, fazem o mesmo serviço e dão menos trabalho, reivindicam menos, né? Tem menos deputados eleitos. Enfim, é uma visão de mundo. Essa visão nós não vamos tirar da pessoa. Ele não é mais uma criança, né? A visão é essa, que quem é servidor público está lá para poder se aposentar, ganha muito. Na expressão que ele teve lá com aquela Joyce, num debate, ele falou, é um absurdo, fazem um só concurso e vivem a vida inteira no pescoço, né, na garganta da população. E depois, não satisfeitos com o salário que eles ganharam, os gigantes, eles ainda se aposentam com o mesmo salário e querem ganhar o mesmo valor depois de aposentado. Então, você não vai tirar uma impressão dessa. É como ensinar para um chinês a falar indiano ou português. É difícil. Não há jeito de explicar para uma pessoa nessa idade que a visão dele está equivocada. Na nossa visão, né, o serviço público tem que ser valorizado. Ele tem que ter poucos, mas bons servidores, bem remunerados. Esse é o segredo. É uma mentira, uma falácia dizer que o Estado bom é o Estado fraco. Ele cita sempre os americanos. Nos Estados Unidos, o Estado é forte, poderoso. Tem servidor público americano em todo canto do mundo, seja no Exército, nas Forças Armadas, na burocracia. O Estado tem que ser forte para equilibrar as situações. Essa é a tarefa do Estado. E, para isso, não tem moleza. Eu estudei em escola pública. Não sei quantos de vocês aí estudaram em escola pública, mas a maioria estudou em escola pública. E nós chegamos até aqui, não é verdade? Agora, no Covid, na hora da pandemia, do desespero, quando qualquer um de nós, tinha que ir para um pronto-socorro, vai para onde? Vai para o Einstein? Vai para o Sírio-Libanês? Não vai. Vai parar no hospital público. Então, é claro que o serviço público tem que ser forte, eficiente, bem remunerado e, evidentemente, bem controlado. Agora, quem espera de bananeira, que ela produza laranja, bananeira não produz laranja. Bananeira produz banana. Então, não há como convencer o governador João Dória, o prefeito Bruno, as pessoas que têm esse pensamento, porque eles estão num outro caminho. Eles enxergam o estreitamento do Estado, o enxugamento do Estado, né? E eles usam os argumentos que também são válidos de quem pensa assim. Essa é uma decisão que o povo tem que tomar. E quem achar diferente tem que ajudar a convencer os outros a pensarem diferente. Senão, nós seremos vencidos, como nós já fomos nessa eleição. Bem. Nosso horário. Ok, muito obrigado. Agora, com a palavra, a senhora Mona Lisa, diplomata civil humanitária. Mona Lisa. Nós estamos com o tempo no limite, João Alberto. Sim. Então, Mona Lisa, rapidamente, para que nós possamos liberar o governador. Ok. Governador, fique à vontade também para encerrar a fala. Fique à vontade, governador. Eu vou esperar a Mona Lisa falar, porque com um nome desse não tem como você se recusar a responder, né? Então, eu vou esperar a pergunta, responderei e vou pedir desculpa a vocês. Eu estou aqui na porta do meu outro compromisso, mas eu responderei a pergunta aí da Mona Lisa. E aqueles amigos aí, JB, que tiverem perguntas, podem me encaminhar que eu responderei um por um, com muito prazer aí depois, tá bom? Tá bom, farei isso, Márcio, farei. Tá bom. Mona Lisa. Microfone. Microfone. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Márcio França. Eu sei o que o senhor falou porque eu fui aluna de escola pública a vida inteira e cheguei onde cheguei. Então, eu tenho orgulho disso. E os meus falecidos pais eram funcionários públicos. Então, também não gosto que mexa com isso. Fico sentida. Mas a minha pergunta é, dentro de todo esse cenário hoje,
de Brasil e de mundo que nós estamos passando. Eu tenho esperança, eu acredito que o senhor também tenha. Existe uma retomada, há possibilidade de uma retomada, tanto para a capital nossa, que é um símbolo para todos nós no estado, como também o nível nacional, que é o Brasil? O senhor avisou. Lá atrás o senhor tinha avisado, o senhor avisou. Um beijo. Obrigada. Obrigado. Mona Lisa, há esperança sim. Ela, do mesmo jeito que a roda gira para o negativo, gira para o positivo. Se nós tivermos uma boa mudança muito rápida, e eu tenho a disposição de fazer isso, acho que é possível fazer isso. Claro que exige algum sacrifício, mas o sacrifício tem que partir, inclusive, de quem administra, mostrando que ele é leal e que ele é sincero com as suas palavras. O que é possível, e o que não é possível não dá para fazer, né? Estou convencido que isso só pode ser feito a partir de São Paulo, que a capital tem força para poder influenciar o Brasil todo. Acho que dá para fazer bem depressa. A nossa população é valente, é criativa. Se a gente tiver o apoio certo, a gente consegue passar uma energia positiva para as pessoas. É evidente que as crises, como dizem os orientais, ela é uma junção de dois kanjis, né? Aquelas letras japonesas. É dificuldade e oportunidade. Nós temos que juntar a oportunidade. Nós temos que juntar as coisas que se surgiram a partir disso. Há muitas coisas que surgiram. Por exemplo, nós estamos numa reunião com várias pessoas falando à distância. Quantas pessoas gostariam ou não saberiam que isso era possível antes? Então, existem diversas novas oportunidades. Nós vamos ter que ter a capacidade pública de poder ajudar as pessoas a se introduzirem, a criarem. O brasileiro é criativo, né? A questão toda ligada a essa coisa da internet, da comunicação, da nova comunicação, é outra plataforma. Quando eu introduzi no estado de São Paulo o ensino à distância das universidades públicas, todo mundo achou que eu estava exagerando em criar a Univesp. A gente saiu de 3 mil alunos para 50 mil alunos na rede pública, universitária gratuita, com a mesma facilidade em poucos meses. Por que não garantir que todo aluno do ensino médio de São Paulo possa ter a faculdade ou o curso técnico à distância? Não é? Por que não? É barato, é rápido, cada um faz no seu tempo. Evidente que se puder fazer presencial é melhor. Mas para quem não pode, é uma alternativa como nós estamos fazendo hoje. Para isso precisa ter que conhecer, precisa saber como faz, quanto custa, né? E a gente tem a certeza que é possível fazer. Estou convencido que naqueles 5 segundos que cada um de vocês estiver digitando lá os 2 números, que é a urna antes daquele que é o que diz o confirma, aqueles 5 segundos é que vão definir os nossos próximos anos aqui. Se nós vamos para um caminho de paz, né, com esperança, ou se nós vamos continuar nessa bateção de cabeça aqui brasileira. Vai depender um pouquinho do esforço de cada um de nós e eu conto com cada um de vocês. Obrigado aí, boa noite. JB, todo o pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Valeu. Obrigado, Márcio. Um grande abraço. Até uma próxima. Não é aqui? Não é aí. A gente vai estar no subsolo. Ah, tá. Obrigado, governador. Nós agradecemos em nome da Jet International e eu passo a palavra ao JB para suas considerações. Bom, nós tivemos a oportunidade de ouvir as considerações de alguém que conhece muito da política, porque começou como vereador na sua cidade, desenvolveu um trabalho tão bom que foi eleito prefeito, e como prefeito foi tão oportuna a sua atuação, foi tão séria, tão assertiva a sua atuação, que ele se reelegeu com 93% dos votos. Eu não conheço outro caso igual a este. E quando saiu, teve 94% de aprovação.
Isso mostra que ele tem capacidade administrativa. Mas, além disso, foi secretário de Turismo, foi secretário de Desenvolvimento, foi deputado federal, uma votação acima de 200 mil votos, uma votação extraordinária. Mostra que ele é bem aceito nessas esferas. E aí está aquilo que ele tinha a nos falar e a motivar. Jovem, se você quer entrar na política, saiba que a política é alguma coisa muito boa. Não deve ser confundida com politicália. A política é necessária. A política é a arte do bem comum. Então, quem ingressa na política deve ingressar com o interesse de promover o bem do seu grupo, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Isto é política. Nós temos tido, infelizmente, muitos exemplos de politicária e de politiqueiros que procuraram o seu interesse próprio ou de seu grupo e de forma desonesta. Se tivesse procurado, pelo menos de forma honesta, beneficiar-se, menos mal, embora não fosse esse o objetivo. Mas lançou mão de todos os processos e sistemas que vocês viram. Para citar um caso, e não é único no Brasil, em um estado em que estamos na iminência de não ter quem governe. O governador foi afastado. O vice-governador assumiu, mas está em vias de ser afastado. O presidente da Assembleia Legislativa, que seria o próximo a assumir, também está enroscado. Eu me lembro de alguns anos passados em que fez sucesso no carnaval uma música cujo refrão dizia: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Naquela ocasião era motivo de pilhéria. Hoje nós estamos vendo que é coisa séria. Se puxar, vem lixo, vem lama. Isto não é política. Então, nós temos que transformar os quadros políticos do Brasil. Temos que botar gente testada, gente que já provou capacidade, competência, honestidade. E aqui nós tivemos uma oportunidade rara de ouvir alguém com uma experiência tão grande. São as minhas considerações, meu caro. Sim, Mona Lisa. Só gostaria de lembrar que os 93% dele, de aprovação nas eleições, nem o querido, o famoso GG, Getúlio Vargas, conseguiu isso, hein? É verdade. Nem Getúlio conseguiu isso. Ele conseguiu ultrapassar Getúlio. É como eu disse, um caso raro, único na história. O nosso querido amigo Rui Mukage, que participa comigo do Grupo de Trabalho Brasil-África e é da Afro Chamber, disse aqui: boa noite, doutor JB. Gostaria de saber se na proposta de campanha do doutor Márcio França existe um olhar de cooperação com os países do continente africano. Agradeço antecipadamente. Eu farei chegar isto a ele, Rui, porque ele se dispôs a receber consultas e mais perguntas que queiram fazer. A Cristiane, que está aí conosco. Doutor Márcio, boa noite. Tivemos uma experiência muito positiva na cultura durante sua gestão. Gostaria de saber qual o plano de governo que o senhor tem para todos nós artistas. De certa forma, ele respondeu ao responder à pergunta do Tony. Cleusa, JB? Sim, pois não. O Fabrício vai sair candidato? O nosso irmão Fabrício? Não, ele não vai sair, ele decidiu não sair. Nós estamos iniciando uma atividade nova, empresarial, e ele achou que dividiria o tempo e não faria bem nenhuma coisa nem outra. Então, ele não será candidato. Aliás, o propósito dele sempre foi a Assembleia Legislativa, pelos projetos que ele tem na área de educação para o Estado. Tá bem, Fernando? Entendi. Bom, você falou de gente honesta, quer dizer que você vai sair, então, candidato? Não, também não. Mas, graças a Deus, nós temos muita gente honesta, muita gente boa que vai sair candidato. Eu acho que até no nosso grupo temos aí alguns candidatos e, por pertencerem ao nosso grupo, já tem aí um atestado de antecedente indiscutível.
Doutor engano, JB. o Ferreira pensa nisso. Doutor JB. Ok, obrigado. Desculpa da intervenção. Eu Você é sempre queria até bem-vindo. aproveitar o gancho e deixar claro aqui que a JET International, por ser uma entidade que está presente em mais de 180 países, ela não tem um posicionamento político partidário. E esse canal está aberto a todos aqueles que têm uma proposta e que traga melhorias para a sociedade, porque o foco da JET International é transformar o mundo para cada dia um mundo melhor e com foco no humanitário. Nós estivemos aqui com o senhor, nos apresentou o André Matarazzo, hoje nos apresenta o Márcio França, e eu quero só deixar claro para todos os presentes que o JB tem a autorização da JET International para introduzir nesse canal aquela pessoa que estiver com a agenda disponível e esteja disputando qualquer pleito. Nós já tivemos aqui, a Cleusa já nos apresentou candidatos a vereadores, e o JB nos apresenta candidatos ao executivo, só para deixar claro, bem claro, que esse canal não está defendendo uma posição política, está defendendo uma teoria de que o mundo pode ser melhor se as políticas públicas forem implementadas com responsabilidade, com ética e com solidariedade. Muito bem, é por isso que o João Arlindo é o moderador. Ele modera realmente. Eu já encaminhei indiretamente um convite para o Bruno Covas, que também é meu amigo, que eu conheço há muito tempo e ainda não obtive a resposta. Também pensando dessa forma, nós temos que ter um comportamento democrático. E o comportamento democrático tem o seu apoio numa expressão que diz: não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o direito que tendes de dizê-las. Esta é a democracia. É a convivência entre aqueles que pensam de maneira diferente, mas respeitam-se mutuamente. E assim como a JETRO não tem também uma particularidade religioso-doutrinária, ela não tem também político-partidária. Aqui nós procuramos enaltecer. E o interessante é que, à medida que nós nos elevamos, as divisões desaparecem, porque à medida que estamos no ponto alto, estamos juntos. Eu até me lembro de quando viajamos de avião, à medida que vamos nos elevando, aquelas divisões lá de baixo vão desaparecendo. Aqueles quintais separados, aqueles muros vão desaparecendo. E quando nós estamos lá em cima, nós só vemos as divisões naturais. O verde das matas, o azul dos mares, o marrom da terra e aqui e acolá, e não divisões. E é nesse nível elevado de respeito, de ética, de consideração que a JETRO trabalha. E é por isso que nós, jetrianos, temos orgulho de pertencer à JETRO. Temos orgulho de ostentar um distintivo da JETRO. João, também tem aqui... Eu aproveito mais uma vez o gancho da sua fala para poder fazer o convite aos presentes para conhecerem melhor a JETRO International e fazerem parte da elite da diplomacia civil humanitária e da capelania internacional. E eu trouxe aqui a mesma frase que você sugeriu na live passada com o general. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. A JETRO International, ela prima pela coalizão entre os povos, pela convergência das ideias. Então, eu quero aqui convidar o senhor e a senhora para conhecer a JETRO International e vir somar conosco para que nós possamos trabalhar por um mundo melhor. E eu não posso deixar também de falar que nós firmamos uma parceria com o Instituto JB Oliveira, e todo aquele que se filiar à JETRO International levará no pacote, gratuitamente, um curso de juiz arbitral ministrado pelo Instituto JB Oliveira, que neste momento, convenhamos, será de grande valia, porque abrirá uma avenida de trabalho, porque como o JB ensina nos seus cursos, a justiça arbitral é a justiça do futuro.
Muito bem, vocês ouviram aí o juiz arbitral formado pelo nosso instituto, com muita satisfação, assim como Mona Lisa, assim como Cleusa Padanay, Diógenes e outros tantos que estão no nosso grupo e já prontos para atuar como juízes arbitrais, facilitando a solução de conflitos de interesse, porque pela justiça arbitral o conflito de interesse, as divergências, não vão parar lá na mesa do juiz, que tem muita coisa por fazer e que vai ter uma demora, uma delonga para resolver o caso. Não, é resolvido no clima getriano, de conversa, de acordo, de busca de uma solução negociada, saem ambas as partes satisfeitas, ninguém vai recorrer porque o acordo foi um acordo que satisfez as duas partes, e tudo isso propiciado pelo juiz arbitral, pela justiça arbitral. Ok. Bom, eu quero aqui aproveitar e convidá-los para as nossas próximas lives. Enquanto isso, o senhor e a senhora podem observar na tela que tem o nosso número de telefone aqui em Portugal, onde você pode mandar um WhatsApp, ou pode também fazer uma ligação pelo WhatsApp. Nós teremos um atendente para te dar qualquer informação a respeito da Jet International. Temos aqui o nosso site, você pode, o senhor e a senhora podem acessar também e obter as informações que estão lá. Nós temos aqui também as nossas chancelas, com as quais nós credenciamos aqueles que são filiados à Jet International. É nosso distintivo, a carteira com o brasão, o diploma e as credenciais. Quero chamar a atenção do senhor e da senhora para que nos acompanhem nas redes sociais. É só procurar Jet International no Instagram, no Facebook e no YouTube. Todas as nossas palestras são publicadas no nosso canal do YouTube e são acessadas por todos os países, porque nós usamos a ferramenta de tradução simultânea do próprio YouTube para todas as línguas. E dia 22/9, terça-feira, a Cleusa Padanay apresentará o 12º Fórum Cidadão Policial com o Tenente Rubens Carvalho, que vai nos dar o seu testemunho de trabalho na Rota de São Paulo. No dia 23/9, quarta-feira, às 20 horas, uma viagem pela Bíblia, com o J.B. Oliveira, que já estará terminando o livro de Mateus. No dia 24/9, quinta-feira, às 20 horas, Líderes de Êxito, JB apresentará a professora Cristiane Carboni, artista plástica, que inclusive nos honra com a sua presença nessa sala hoje. No dia 29/9, terça-feira, Cleusa Padanay apresenta a série, mais um capítulo da série Mulheres de Êxito, e ela apresentará a senhora Nívia Bronchini, que é uma empresária do ramo da moda feminina e masculina no estado de São Paulo. Eu peço aos senhores e senhoras que se façam presente. É um momento de reflexão, de troca de experiência, de conhecimento, elevação espiritual e também elevação profissional. Não percam, convide os seus amigos e os seus conhecidos. JB, suas considerações finais. Pois não. O Erinaldo está me perguntando como fazer, porque ele gostaria de fazer o curso de juiz arbitral. Então, Erinaldo, a melhor forma é você entrar no site do Instituto, www.institutojboliveira.com.br. Todos vocês que quiserem informações sobre o curso de juiz arbitral, de perito judicial, perito em grafotécnica e documentoscopia e outros cursos que temos, entrem, por favor, no site, porque as informações estão ali. E tem também o nosso acesso. A qualquer instante, aquelas informações não sendo suficientes, podem entrar em contato conosco e teremos muito prazer, muita satisfação de prestar todos os esclarecimentos. Meus amigos, foi uma noite agradável, tivemos um grande número de pessoas interessadas em conhecer meios para melhorar a nossa administração. Quero crer que o prefeito Bruno Covas aceitará o nosso convite e estará aqui também, porque aí nós vamos ouvir a sua opinião, a sua posição, a sua plataforma.
E assim, com esses conhecimentos somados, teremos condição de decidir com o maior volume de informações possível. Agradeço a todos que participaram, agradeço a Jetro International por esta oportunidade e desejo que tenham um fim de semana abençoado. Amém, muito obrigado, JB. Eu não poderia aqui deixar de registrar a presença do senhor João Marcos Rosa, que é um jetriano, tem estado presente na alta cúpula ministerial do Brasil, em reuniões, buscando soluções sob o ponto de vista humano e humanitário, é um jetriano de valor. Eu quero aqui, de público, agradecer o senhor pelo seu trabalho e pela sua garra e luta junto ao governo federal para estabelecer o melhor para o nosso país. Muito obrigado, senhor João Marcos. Obrigado a você. Boa noite, bom descanso. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e de todas, Ferreirinha, Rui Mucage, o senhor Dr. Walter, Zamigrei e família, Desidério, o Fábio lá dos Estados Unidos, sempre presente, pessoal de Angola, muito obrigado, pessoal da nossa base em Angola, presente, senhora Regina, e todos aqueles que eu não citei, me perdoem, Agostinho, Walter Mendes, JB, nossa gratidão, muitíssimo obrigado, Deus nos abençoe, bom descanso a todos, Creuza, até a próxima. Doutor Minoro, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra tê-lo conosco aqui, não desapareça, volte sempre. Boa noite, JB, boa noite, João, prazer enorme. Obrigado, Tony, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, presidente Tony, muito obrigado. Minoro, foi uma grande satisfação mesmo. Boa noite a todos. JB, foi um arraso, hein? Eu vou votar nele. Eu vou votar nele. Ele foi deputado com Moisés. Vamos. É verdade, você falou. Foi contemporâneo de seu esposo. Meu candidato. Aliás, estou aí trabalhando por ele gratuitamente sem ele saber. Estou angariando votos aí na PN para ele. Deixar a mensagem no chat. Eu peço licença para encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso. Boa noite. Boa noite.